Tudo começa quando Josefina fala para Matias e Gonçalo que infelizmente Roberta perdeu o bebê e ficou estéril, e Renata chega na hora e pergunta como assim, e Josefina fala que por culpa dela Roberta não vai mais ter filhos, e diz que espera que ela esteja muito satisfeita com isso. Renata fala que sente muito pelo que aconteceu, mas garante que não teve culpa. Mas Josefina fala que ela está sempre tentando se livrar de suas culpas, e manda ela ir embora dali. Gonçalo fala para ela ir, mas Renata tenta se explicar, e então Jerônimo se aproxima e fala que precisa fazer o exame para provar que o filho que Roberta estava esperando não era dele, mas Gonçalo e Matias mandam ele sair de lá agora. Porém Jerônimo continua insistindo, e então Renata fala para eles irem embora, porque foi um erro ter ido até lá. Josefina fala que não está acreditando que Renata foi até lá com Jerônimo, e diz para Gonçalo que a filha é uma descarada, e então sai e deixa ele e Matias pensativos. Ela vai até o quarto de Roberta e fala que não aguenta mais Renata e Jerônimo, e Roberta comenta que Matias não vai querer ficar com ela, agora que sabe que não tem mais bebê, mas Josefina manda ela dar o jeito dela, porque ele assinou o contrato pré-matrimonial, mas ela continua dizendo que vai ser muito difícil, e então Josefina fala que vai dar um jeito. Roberta pergunta se ela vai fazer igual no dia anterior, que deixou ela na mão para resolver não sei o que, e pergunta o que pode ser mais importante do que isso. Então Josefina se lembra do prefeito dizendo que um detetive foi atrás dele para saber dela e de suas filhas, e então fala para Roberta que ela também tem problemas, e não quer mais ouvir reclamações da filha. Lá fora, Gonçalo vai falar com Matias, que desabafa dizendo que não sabe o que vai fazer, porque se casou com Roberta pelo bebê, mas Gonçalo fala que ela sabe bem disso. Mas Matias conta que essa criança poderia ter sido dele, porque Roberta já não tinha tanta certeza de que o filho era de Jerônimo, e acha que esse bebê era dele, e que agora não tem mais ele e nem Renata, e que daria de tudo para ela o amar o tanto que ele a ama. Enquanto isso, Jerônimo fala para Renata que sente muito pelo que aconteceu com Roberta, e garante que o filho não era dele, mas ela diz que não acredita em nada do que ele diz, e Jerônimo garante que ele e Roberta nunca dormiram juntos, e que vai provar para ela que esse filho não era dele. Renata fala que ele não precisa provar nada, e Jerônimo fala que esse acidente foi muito conveniente, e então ela pergunta se ele está dizendo que sua irmã armou isso, e Jerônimo confirma, mas Renata não aceita e fala que sua irmã pode ser o que for, mas jamais seria capaz de uma coisa dessas, e então manda ele levar ela para casa agora e acabar com esse assunto. Por outro lado, Ezequiel fala para o padre que não consegue perdoar Alzira, mas o padre fala para ele pensar nos momentos bons que os dois tiveram juntos, e fala também que Alzira como mãe é excelente, e nisso ela chega e Ezequiel fala que já vai embora, mas ele pede para ele não ir, e conta que ela é quem vai embora, porque não soube valorizar o que eles tinham juntos, e vai deixar o menino com ele, porque com o pai ele vai ficar bem melhor. Na mansão, Jerônimo fala para Renata que não gosta de ver ela triste, mas ela fala que se isso fosse verdade ele não teria feito tudo o que fez com ela. Mas ele insiste dizendo para Renata não o tirar de sua vida, porém ela garante que tudo entre eles se acabou, e então deixa ele sozinho. Jerônimo fica pensativo, e então resolve ligar para Constanza, e pede para ela ficar próxima de Renata porque ela está muito triste.
E então Constanza pergunta o que aconteceu, e ele prefere que Renata mesmo conte, e ela pergunta se ele continua se importando com ela. E Jerônimo garante que mais do que sua própria vida. Na empresa, Honório checa os documentos e então resolve ligar e pedir para Adriana ir até sua sala. E quando ela chega, ele fala que os números nos relatórios não estão batendo. Então ela fica muito surpresa e fala que vai chamar Daniel porque ele tem as cópias de tudo. Ela faz isso. E então Honório fala que precisa de todas as movimentações da empresa nos últimos 3 meses. E ele pergunta se tem algo errado, e Adriana diz que sim, e que eles precisam resolver isso com urgência. No hospital, a enfermeira fala que já colocou remédio para Roberta, e então sai e Gonçalo fala que sente muito pelo que aconteceu, e Roberta fala que não tem mais seu bebê, e que nunca vai conseguir ter filhos. Mas Matias fala para ela não falar isso, porque a tecnologia está muito avançada, e Gonçalo fala que ela precisa pensar positivo. Roberta fala que Matias se casou com ela por causa do bebê, e pergunta o que eles vão fazer agora, mas Matias fala para eles conversarem sobre isso depois, e então ela fala que já o amava, e que agora esse sentimento só vai aumentando. E deixa Matias sem saber o que fazer. Na mansão, Renata está em seu quarto, quando Constanza chega e fala que quer dar todo o amor que gostaria de dar à sua filha. E então Renata pergunta o porquê não é filha de Constanza, porque seria muito melhor. E chora dizendo que sua mãe não gosta dela, e que Roberta coloca a culpa nela em tudo que acontece, e o homem que ela ama a enganou. Jerônimo vai até o hospital e pede à recepcionista informações para falar com a doutora que atendeu Roberta, e a moça fala que ela está logo ali, e então Jerônimo vai até ela e se apresenta, e deixa a moça encantada. Enquanto isso, Constanza fala para Renata que acredita no que Jerônimo disse sobre Roberta, mas ela fala que não acha que sua irmã tenha sido capaz de colocar a vida do bebê em risco dessa forma, mas depois pensa um pouco e diz que só se ela não estivesse grávida, e que tenha inventado isso para segurar Matias, mas Constanza diz que não, porque Gonçalo confirmou que ela estava grávida, mas não quer ver a sobrinha sofrendo por causa disso. E então chama ela para ir morar em sua casa por um tempo. E Renata fala que adoraria, e agradece muito à tia. Matilde fala para Carlos que jamais imaginou que estaria assim com ele porque tinha muita raiva. Mas Carlos fala que gostou dela desde o primeiro dia que a viu. E comenta que quer ter filhos com ela. Mas antes gostaria de perguntar uma coisa, e então vai até ela e pergunta se gostaria de se casar com ele. E Matilde começa a chorar dizendo que sempre esperou por esse momento. E então diz que sim, e eles se beijam. De volta ao hospital, a doutora fala para Jerônimo que só Roberta ou seu marido podem pedir um exame de DNA. Mas que também já é tarde demais para isso e não vai poder ajudar, e diz que espera poder fazer algo por ele em outra ocasião, e deixa Jerônimo pensativo. Na Bonita, Matilde e Carlos chegam, e em seguida um entregador traz um envelope para Jerônimo e Carlos recebe. E então fala para Matilde que é o resultado da necrópsia de Rafael. E diz que vai ligar para ele e avisar, e então Matilde diz que vai reunir todo mundo. Jerônimo atende a ligação, e então Carlos conta que vai se casar com Matilde, e o amigo fica muito contente, mas em seguida ele fala que o resultado da necrópsia de Rafael chegou, então Jerônimo pede para ele abrir, e Carlos faz isso. E ele pergunta se está dizendo que foi negligência médica,
mas Carlos fala que não pode dar essa notícia por telefone, e garante que isso vai mudar a vida do amigo, e pede para ele ir para casa com urgência. Então Jerônimo garante que em breve estará lá. Na mansão, Renata está saindo com suas malas quando Augusto chega e fala que ficou preocupado com ela e quer saber o que está acontecendo, mas Renata não quer dizer e fala que só quer sair dali para esquecer os problemas. E então Augusto fala que já conversou com um amigo advogado e entrega o cartão dele para Renata, e diz que ela pode entrar em contato com ele no dia seguinte para agilizar logo seu divórcio, e diz que quer ir junto com ela. Por outro lado, Matias fala para Gonçalo que vai pegar o carro para eles irem embora, e nisso Regina chega e cumprimenta os dois. E então Matias deixa eles sozinhos, e Gonçalo pergunta o porquê ela voltou da fazenda, e ela fala que elas precisam conversar. E ele diz que Renata disse uma coisa que deixou ele muito preocupado. Então Regina pergunta se ele pode ir até sua casa à noite para eles conversarem, e Gonçalo garante que vai sim. Enquanto isso, Antônio fala com o detetive ao telefone e diz que precisa que ele volte para o México para fazer a segurança de Regina, e então o homem diz que tudo bem, e pergunta se precisa falar com Gonçalo, mas Antônio furioso fala que não, porque ele precisa ser o único a cuidar de Regina, e que ela precisa ser grata a ele por encontrar sua filha. Por outro lado, Josefina fala para Ramiro que precisa da ajuda dele, porque um detetive está investigando seu passado, mas Ramiro fala que não pode fazer nada enquanto ela não cumprir com o que prometeu. E Josefina fala que vai fazer isso em breve, porém Ramiro diz que enquanto ela não for sua mulher, não poderá contar com ele, e então vai embora. Regina desabafa com Inês dizendo que não quer viver sua vida aprisionada, e a amiga fala que ela tem toda a razão. Então as duas começam a falar sobre Andrezinho, e que ele vai receber alta no dia seguinte. E Inês fala que essa tecnologia tem ajudado muito para ele se comunicar com os amiguinhos. No quarto, Andrezinho joga com Isidro, e então fala que ama muito o pai, e que jamais vai esquecer esses momentos juntos, e Isidro diz que também não, e então eles resolvem jogar mais uma vez. Inês fala para Regina que vai distrair Clara para ela ficar sozinha com Gonçalo, e em seguida conta que conheceu a esposa dele, e que ela estava no hospital porque sua filha perdeu o bebê, e Regina diz que isso é muito estranho, porque Gonçalo disse que ela estava no hospital por causa disso, e Inês diz que ela deve ter tido alguma complicação, e fala que a amiga precisa conhecer ela para ver qual impressão tem. Na Bonita, Matilde fala para Carlos que todos já estão na cozinha para dar os parabéns pelo casamento. E ele diz que já vai, mas primeiro pergunta quem esteve na fazenda no dia que Rafael morreu. Então Matilde começa a contar que ela e Lázaro foram no centro, e quando chegaram o encontraram jogado no quarto, e depois mandaram chamar o doutor e Augusto veio junto. Ela conta também que Augusto veio antes para falar com ele, mas disse que não o encontrou, e então Carlos fica intrigado em saber que Augusto esteve lá, e Matilde quer saber o porquê ele está fazendo tantas perguntas, e Carlos mostra o resultado da necrópsia, mas Matilde não quer acreditar que isso seja verdade. E nesse meio tempo, Álvaro cerca Karina e fala que ela não vai fugir dele porque sempre será sua esposa. E garante que nunca vai dar o divórcio a ela, e então a agarra e começa a dizer que ela não vai ser feliz com outro homem, e nisso o padre chega e manda ele a soltar,
e fala para Álvaro o enfrentar já que é homem, mas o bêbado vai embora. O padre se desculpa com Karina e fala que deveria ter acreditado nela desde que ela falava que Álvaro era desse jeito, mas ela diz que tudo bem. E então o padre fala que agora ela pode contar com seu apoio incondicional. Carlos fala para Matilde não comentar nada com ninguém sobre o resultado da necrópsia. E ela diz que jamais imaginou algo assim, e em seguida os amigos chegam e parabenizam os dois pelo casamento, mas Lázaro diz que está um pouco preocupado com a família de Carlos. Afinal, Matilde é uma garota do campo, mas Carlos fala para ele ficar tranquilo, e conta que vai pedir para os pais dele irem até a fazenda para pedir a mão de Matilde, porque quer se casar o quanto antes. Enquanto isso, Renata e Augusto tomam café com Constanza, e então ela recebe uma ligação de Jerônimo dizendo que vai precisar voltar para a fazenda, mas garante que não vai desistir de esclarecer as coisas entre eles. Mas Renata fala que não está interessada em nada, e nisso Augusto percebe e então vem falando alto e perguntando se Renata quer mais café, e então Jerônimo pergunta se ela está com Augusto, mas Renata desliga na cara dele. Constanza pergunta se ela está bem, e Renata pede para eles esperarem um pouco. E então Augusto fica pensando até quando Jerônimo vai ficar tentando convencer Renata. Ela vai para o quarto, e então Jerônimo está pensando que a ama demais, e Renata pensa que não quer amá-lo, mas não consegue evitar, e pede pelo amor de Deus para ele ir embora de sua vida. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.